Olá, pessoal. Aqui é a professora Débora. Então, esta aula de hoje tem o objetivo de ajudar vocês a fazerem a prova AAP, ok? Para esta aula, as habilidades são reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Também identificar as marcas de variação linguística em um texto. Vamos estudar sobre variação linguística. O que seria variação linguística? O idioma de um povo sofre variações, ou seja, mudanças ou influências por diversos motivos. As diferentes formas de se expressar dependem de um grupo social e cultura a que o falante pertence, o lugar onde o falante nasceu, ou onde vive, ou a época em que vive. Então, a língua de um povo é dinâmica e pode variar do ponto de vista social, cultural, geográfico e histórico. No Brasil, por exemplo, a mesma palavra pode ser expressa em diferentes maneiras. Vamos ver aqui o exemplo: pão francês. É carequinha no Rio Grande do Norte, cacetinho no Rio Grande do Sul, carioquinha no Ceará, pão aguado no interior do Nordeste, pão de sal no Rio de Janeiro, carcaça ou cacete em Portugal. E em São Paulo, como se fala o pão francês? Pãozinho francês. Entenderam? Níveis de linguagem. Vocês já imaginaram que há diferentes formas de se falar, de se expressar, tanto na escrita como na fala? Então imagine como você deve se reportar a alguém, como você deve usar a sua linguagem. Os níveis de linguagem, também chamados de níveis de fala ou registros, são as variações no uso da língua, ocorridas em função das diferentes situações sociais em que os falantes se encontram. Há o nível formal, no qual predomina o uso da norma culta, quer dizer o quê? Que os falantes usam o conhecimento gramatical da língua. Então, ele tem mais formalidade ao se expressar. Agora, o nível informal é quando a pessoa se expressa de uma forma de uma linguagem mais simples, sem se preocupar com a gramática normativa da língua portuguesa. Na língua portuguesa, existem dois níveis de linguagem: a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. É utilizada em situações profissionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores, quando as pessoas não se conhecem, então precisa usar uma linguagem mais formal. Então, isso é linguagem formal. E a linguagem informal? É a linguagem utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os falantes. Nela, não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismos. Entenderam? Agora vamos ver em detalhes. O nível formal ou nível
nível culto, é aquele aprendido na escola e que usamos normalmente quando falamos ou escrevemos em uma situação que exige o uso correto da palavra e de acordo com as normas estabelecidas gramaticalmente. Então precisa ter um cuidado quando vai se escrever e expressar o seu conhecimento da gramática da língua portuguesa. Por exemplo, estou preocupada. Você está bem? Vou à escola. Cheguei à minha casa. Não houve aí, nos exemplos, nenhuma alteração da gramática da língua portuguesa. Por isso, é uma linguagem formal. Quando a gente pode usar o nível formal? Quando, por exemplo, a gente pode ir a uma entrevista, escrever uma carta ou escrever um documento. Então, há uma preocupação com a forma que você vai escrever, de uma forma mais obedecendo a gramática da língua portuguesa, sem o uso da linguagem popular. Então, por isso chama-se formal. Nas redações escolares também, você precisa saber usar a linguagem formal para você demonstrar seu conhecimento da língua portuguesa. Agora vejamos o nível informal ou coloquial. É usado no dia a dia, nas conversas mais descontraídas ou numa linguagem mais simples na escrita. Não se trata de falar ou escrever errado, mas não quer também atropelar o português, mas simplesmente é para expressar de uma maneira mais simples, para que a outra pessoa possa entender. Então você pode usar tô preocupada, cê tá bem, vou pra escola, cheguei na minha casa. São expressões que não são usadas em artigos de jornais ou documentos ou mesmo em redação, caso for uma narração, a fala de uma personagem. Mas não devemos escrever dessa forma quando há o uso formal da língua. Observe esse slide. Será que os amigos estão conversando numa linguagem formal ou informal? De que maneira os jovens se expressam? Se preocupam quando falam entre si a linguagem formal ou informal? Creio que vocês já imaginem que é a linguagem informal, porque é o momento descontraído de usar a língua, a fala da língua portuguesa. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, quando que a gente deve usar a linguagem formal e quando nós devemos usar a linguagem informal? A todo momento? Será que isso é o correto? Depende da ocasião que devemos usar a linguagem formal ou informal. Quando vamos a uma entrevista, então temos que usar a linguagem formal. Quando escrevemos um documento, devemos escrever a linguagem formal. Agora, quando devemos escrever de uma forma descontraída uma carta para um amigo ou uma mensagem no WhatsApp, é uma linguagem mais informal, livre de qualquer gramática convencional. Entenderam? Será que vocês entenderam mesmo? Então vamos ver aqui um exemplo com a música de Gabriel Pensador. Vou ler o texto. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer.
e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí, que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Olha aí, vocês sabem identificar quais palavras estão na linguagem formal e quais palavras que estão na linguagem informal? Vocês sabem identificar quais são as palavras que estão na linguagem informal? Pensem bem. Pro, pra. Que mais? Pro, pra. Se liga aí. Vários exemplos, não é mesmo? Assim ficou fácil para você? É uma música, e é lógico que a música ela tem que ter uma tendência da linguagem da fala. Então, por isso que Gabriel Pensador usou essas expressões para falar de uma maneira mais simples. Vejamos um outro exemplo. O Marvado. Namorei com seu Libório, combinemos se casar, mas no dia do casório, que vergonha, cadê o tá? Aqui nós vemos um texto tipicamente do interior do Brasil, em que há uma fala do caipira, né? Então aqui não quer dizer que está sendo falado errado, não está se expressando de uma maneira errada, é simplesmente a fala de uma região do povo brasileiro. Então, não pode-se dizer que é uma linguagem informal incorreta. Simplesmente é uma característica regional de um povo. Vejamos um outro texto, do ECA, Legislação Direta, artigo 53 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. O artigo 53 diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Que linguagem, então, aqui predomina? Veja que é a linguagem formal. Por ser lei, deve-se prevalecer a linguagem formal. Não se trata de uma fala, mas aqui se trata de uma lei, de um texto, uma norma. Espero que vocês tenham entendido. Então, agora vamos praticar na prova AAP. Respondo às questões 1 e 14, que falam a respeito de níveis de linguagem. Boa sorte e respondam certo.